meus queridos empreendedores, como é que vocês estão? Simbora. Então, estamos aqui numa sexta-feira, né, gravando sobre inovação, voltando ao padrão do canal, né, ao roteiro, porque eu fiquei 2 dias sem postar, mas agora a gente tá voltando, porque eu postei 2 vídeos, 2 dias seguidos, então assim, ficou melhor agora, a gente arrumou isso, e segundo a gente já volta à programação normal. E qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje, inovação com relação à inteligência artificial, só que mais na prática, tá? E a gente vai trazer isso mais na prática, beleza? Então, assim, a semana passada eu acho que eu trouxe já como inteligência artificial, só que hoje eu queria dar exemplos mais voltados a não um cenário, não falar sobre um cenário de dominação das máquinas, não é esse o ponto. O ponto hoje é discutir quais são as facilidades que a inteligência artificial vai estar trazendo para a gente, tá? Então, assim, eu trouxe uma abordagem mais fim de mundo, né? No último vídeo que eu falei sobre software e inteligência artificial. E assim, o ponto é, isso pode acontecer, beleza, mas quais são os principais setores que vão evoluir, né, com isso? E assim, a gente tem N aplicações para inteligência artificial e é algo que é mais voltado para realmente machine learning, né, hoje em dia, que é você realmente treinar uma máquina para isso. E quais são as principais aplicações desse cenário, tá? Eu gosto bastante de falar sobre isso porque é algo que eu entendo bastante, tá? Eu tenho muita noção, é algo que eu pretendo trabalhar uma hora ou outra. E quais são os pontos, tá? E existem vários projetos com relação à inteligência artificial, mas os que mais chamam a atenção é realmente você ensinar máquinas a prever futuros desastres, tá? Então, assim, por exemplo, é, uma enchente ou tsunami ou terremoto, incêndios. Então, assim, isso é possível, tá? Devido a, por exemplo, você quer prever um incêndio. Quais são os cenários, né, que se condiz um incêndio? Realmente um clima de seca, né? Então você já traz ali todos os dados de vários locais com relação ao clima para a sua inteligência artificial. Você traz dados também com relação aos períodos que ocorreram queimadas, realmente, né? Que se condiz com realmente com o clima e tudo mais. Então, assim, com relação ao tsunami, né? Que pode ser muito útil para a China é, e outros países que têm realmente terremotos também. Você treinar máquinas para ver com relação aos períodos de maior frequência, né? De terremoto, essas coisas. E padrões de abalos sísmicos, né? Que geralmente a gente muitas das vezes tá em um abalo sísmico, mas não sabe, porque ele não tá numa escala perceptível a gente, né? Então, assim, se você dá esses dados de, por exemplo, a quantidade de abalos sísmicos que são imperceptíveis e você encontra um padrão para realmente achar quando vai acontecer um abalo sísmico que vai realmente devastar tudo, né? Então assim, dá para você deixar uma máquina ali responsável, uma inteligência artificial responsável por prever isso, né? Encontrar um padrão nesses abalos sísmicos imperceptíveis que levam a entender que daqui a um tempo vai ter um terremoto e a galera já fica mais alerta, né? Então dá para salvar muita gente, dá para salvar muita vida, né? Então é um ponto muito interessante a se discutir, certo? Então, só um minuto. Então, voltando, me distrair aqui com alguma coisa, mas enfim, voltando. Com relação a tsunami também, né? Você pode observar ali a questão também de abalo sísmico, talvez, questão da altitude do mar, enfim, tem várias questões, existem vários requisitos, né, para cada desastre natural, existe um requisito, né, que você vai estar trazendo ali para estar analisando e deixando aquela máquina responsável por analisar isso, tá? Então, assim, é algo que depende muito, né, do que você está analisando. Não só a questão de tsunami, essas coisas, mas o próprio vírus, né, próprio Covid também.
dá para você estar prevendo isso, né? Pegando dados históricos e tudo mais, trazendo para essa inteligência artificial e deixando ela administrar isso, né? E um ponto, um uso que eu achei bem interessante com relação a isso, que seria a questão de você estar monitorando redes sociais e redes sociais, a internet, tudo relacionado ao digital, de pessoas que são potenciais pessoas a cometer crimes, atentados, esse tipo de coisa. Eu acho que seria algo muito interessante, tá? É, tá acontecendo muito nos Estados Unidos em muitos locais e assim não existe ainda uma inteligência artificial tão avançada para isso, mas dá para fazer, sabe? Dá para realmente pensar em algo voltado a isso, tá? Então, assim, você realmente tá prevendo pessoas e tá abordando elas para realmente dar um tratamento para aquela pessoa, ajudar realmente, porque uma pessoa que pensa nesse tipo de coisa não é uma pessoa fácil, né? Então, assim, tem que realmente estar ajudando e convertendo ela, porque ela ainda não fez nada, né? Então, não tem como prender ela, ela não tá sendo acusada de nada. Mas dá sim para evitar, tá? Ajudando essa pessoa para estar entendendo com a motivação e tudo mais, para ajudar, né? Auxiliar realmente. Então, seria basicamente isso. E assim, não só essa parte, né, de prever desastres, mas de propriamente até na área da ciência e medicina, né, ajudando um doutor a trazer diagnósticos, né. Então ali encontrando padrões de doenças e tal, frequência também, você vai estar ajudando, né, a um médico a estar realmente tratando e descobrindo mais rapidamente a doença, né? Não demorando tanto. Então, assim, a inteligência artificial é basicamente você potencializar uma mente que não é humana e fazer ela aprender cada vez mais, que é algo incansável, que nunca vai se cansar de aprender, de estudar e analisar dados. Então, assim, você basicamente deixa do lado de uma pessoa que é capaz de ter um macro ali, uma visão aberta sobre a situação e entrega para ela uma inteligência artificial sobre aquele contexto, seja de desastre natural, seja de atentado, né, pessoas com problemas psicológicos, ou para diagnóstico de doenças com médicos, ou seja, você vai dar para uma pessoa que tem um macro e entrega para ela algo nesse sentido, né, que nunca se cansa, que está ali para ajudar ele a ir mais certamente no ponto, né? Então, assim, é muito importante. Hoje em dia a gente já tem alguns tipos de máquinas que fazem realmente esse auxílio, né, aos médicos e tudo mais para estar colhendo o resultado de exames e tudo mais, trazendo essa informação para eles, armazenando dados do sistema, mas é tudo muito estático ainda, né? Então, a partir do momento que você cria, né, uma inteligência artificial para isso, fica algo mais dinâmico, algo que realmente é algo mais pensante por si só e não depende de é, muita informação, né? Então, ou seja, cada vez menos você vai precisar botar informação ali, né? Então, qual vai ser o primeiro setor a ser desempenhado pela tecnologia, pela inteligência artificial? Vai ser principalmente o suporte de software, tá? Hoje em dia a gente tem muita burocracia, dificuldade para resolver um problema ali de software na própria máquina. E assim, com o tempo, seu próprio computador vai se consertar, mais do que já é hoje, né? Porque hoje em dia tem a reparação do Windows e tudo mais, mas existem vários probleminhas que ainda acontecem e não consegue resolver por si só. Até problemas de internet também. Então, assim, esse apoio, essa questão toda já vai ser utilizada por inteligência artificial, tá? Então, assim, o mais bacana de tudo, na minha opinião, seria realmente a questão de você estar auxiliando pessoas com problemas psicológicos que são potenciais pessoas para cometer atentados, né? Então, assim, são pessoas que são completamente demonizadas, né, pela sociedade e são apenas pessoas com problemas psicológicos, né? E que você realmente tem que estar ajudando ali para evitar esse tipo de coisa. Então, assim,
é muito interessante essa pegada de inteligência artificial, algoritmo, principalmente voltado para rede social, né? Quando você se fala mais de máquinas que podem prever tsunamis e toda essa questão de terremoto, já volta um pouquinho para robótica, né? Não só inteligência artificial pura, mas também um robô ali que vai estar levando essa inteligência artificial e vai estar fazendo esse monitoramento, tá? Ou seja, ele vai ficar num lugar fixo ali onde recebe as informações da natureza e passar isso, né? E eu acho que realmente é algo muito possível, principalmente pela quantidade de informação que você tem ao longo dos anos, tá? De entender isso. Só que realmente tratar isso com o desenvolvedor, com o programador, exige uma equipe muito qualificada, né? Mas que uma hora ou outra vai acontecer, né? Ou seja, a linguagem de programação antes era muito mais estática, né? Essa possibilidade de machine learning, né? A inteligência artificial era algo muito distante, mas que veio à tona, tá? Hoje principalmente é tratado com Big Data, né? Python, onde você traz muitos dados e trata eles e faz algum tipo de análise, né? Ou dá alguma inteligência artificial tratar isso, né? Então, assim, é um passo muito grande para a humanidade, né? Essa questão. Então, por isso que eu trouxe hoje foi mais voltado a pontos positivos, né? Da inteligência artificial, que vai estar evoluindo cada vez mais, né? A gente vai chegar num ponto que realmente a gente vai ser praticamente ciborgue, né? Hoje em dia a gente já tem produção de órgãos a partir de animais, né? A crítica é do porco. Eu vi isso há um tempo já, imagine hoje em dia como é que tá isso. E assim, vale a pena, sabe? A gente tá continuando evoluindo, prestando atenção nessas coisas. E dando atenção realmente pro que importa, não a mídia, que muitas vezes fala muita besteira, né? Então, assim, claro que a gente tem que ficar ligado pro mau uso desse tipo de coisa, tá muito perigoso. Se uma pessoa mal intencionada tem acesso a um tipo de tecnologia como essa. Mas enfim, o ponto é, a evolução vem uma hora ou outra. Então é isso, valeu, obrigado por acompanhar aqui, curte, compartilha, deixa o like, dá uma olhadinha na descrição aí e simbora. Bom final de semana, tudo de bom, muita paz, saúde e dali.